A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o irmão Daniel, diácono da casa do Senhor. E hoje, meus irmãos, eu senti no coração de estar compartilhando uma mensagem que tem falado ao meu coração nos últimos dias. E o texto para a gente usar de referência se encontra em 2 Crônicas, capítulo 14, onde vai falar sobre o rei Asa. Então vou estar fazendo a leitura e a gente vai estar meditando um pouco dentro desses versículos. Então a partir do versículo 1 vai dizer assim: Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Então, meus irmãos, eu acho muito interessante a história desse rei Asa. E a gente consegue aprender alguns princípios muito importantes quando a gente para analisar a história e o reinado desse rei. E a primeira coisa que me chama a atenção é que é o sentido em que o rei Asa tem com aquilo em que Deus aprova e aquilo que Deus reprova. É muito bonito você ver que o rei Asa, ele está com o coração próximo do coração de Deus. Porque quando nós estamos com o nosso coração próximo ao coração de Deus, a gente vai se agradar daquilo que agrada a Deus. E aquilo que não agrada a Deus vai nos aborrecer, vai nos deixar triste. E aí o primeiro ponto que falou comigo nessa palavra é um questionamento para mim mesmo. Será que eu tenho me agradado daquilo que Deus se agrada? E melhor, será que eu tenho ficado triste? Será que eu tenho retirado da minha vida aquilo que não agrada a Deus? Porque a gente vê que esse reino, ele foi um reino próspero. Ele foi um rei que ele teve um grande período de paz. Mas por que ele alcançou esse período de paz? Porque a primeira coisa que ele fez foi derrubar os altares que estavam ao redor dele. Então ele tinha algumas regiões ali onde existia um paganismo, onde pessoas eram idólatras. E o que eu acho interessante é que ele não agiu com diplomacia com esses povos. Ele não negociou com o erro. E isso é algo que eu tenho tentado trazer para a minha vida. Eu não quero negociar com o erro. O erro é para ser tirado. O pecado é para ser lançado fora. As idolatrias, os altares que existem na minha vida é para ser derrubado. E somente assim eu vou conseguir buscar essa paz. Somente assim eu vou alcançar essa paz com Deus e eu vou prosperar naquilo que o Senhor quer que eu prospere. E uma segunda coisa, um outro ponto para a gente pensar nessa história é que o rei Asa, ele foi um rei muito sábio, porque você vê a atitude dele de levantar os muros de proteção da cidade enquanto estava no tempo de paz. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso? O tempo de paz, o tempo de prosperidade, o tempo de tranquilidade não é o tempo para baixarmos a nossa guarda. Não é o tempo
para deixar de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Porque muitos só querem orar, jejuar, buscar a Deus com intensidade quando estão na prova, quando estão passando por algum momento difícil. Mas com o rei Asa, a gente entende que o tempo propício para buscar a Deus é o tempo de paz. Esse é o tempo propício para levantarmos os muros espirituais na nossa vida, para estarmos com Deus em oração, para nos preparar para o ataque do inimigo. Porque você pode até se proteger, você pode até levantar esses muros no meio da guerra, em meio aos ataques, em meio às crises, mas vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado. A gente vê, por exemplo, na história de Neemias, que foi muito mais difícil para ele levantar os muros com riscos de ataque, com aquele povo que estava contra Neemias, querendo atacar a cidade, não permitindo que ele levantasse os muros, do que o rei Asa. O rei Asa, ele tinha toda a tranquilidade e Deus já tinha prometido para ele um tempo de paz. Talvez se fosse nós, íamos pensar, não, então já que eu estou em paz, então eu vou descansar, eu vou curtir, eu vou ficar tranquilo, eu não vou exercer a minha autoridade, eu não vou exercer o meu papel, eu não vou fazer o meu papel porque nós estamos em paz, então não precisa. Então eu não preciso me preocupar com fazer a obra, eu não preciso me preocupar em levantar muros porque estamos em paz. Mas não, irmãos, nos tempos de paz, no tempo de tranquilidade, é o tempo mais propício para que nós venhamos levantar os muros espirituais em nossas vidas. E algo que Deus falou no meu coração foi o seguinte: o que o inimigo vai encontrar quando ele for bater na sua casa? O que as hostes malignas, porque a gente sabe que a gente vive num mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. E aí o que Deus colocou no meu coração, falou comigo, é o seguinte: o que essas hostes malignas vão encontrar quando rodear a sua casa? Será que ela vai encontrar um ambiente favorável para ela entrar? Será que quando ela jogar uma flecha para poder atingir a sua casa, o que essa flecha vai encontrar? Ela vai encontrar um muro erguido espiritualmente, ou ela vai encontrar a sua casa vulnerável, desguarnecida, propícia a qualquer tipo de ataque? Porque os muros, irmãos, vai falar de proteção. E trazendo para o mundo espiritual, a nossa proteção vem através da oração, a nossa proteção vem através do jejum, a nossa proteção ela vem através da busca, através de buscar a Deus, através de buscar ser cheio do Espírito Santo e através de vigiar no falar, de vigiar nas atitudes, de vigiar e para entender se você está no caminho reto diante de Deus. Então, através dessas coisas é que nós levantamos os muros de proteção espiritual na nossa vida. E para finalizar, o último ponto, que talvez seja o ponto triste da história do rei Asa, é que um rei que confiou em Deus, um rei que fez uma reforma espiritual, no final de sua vida, numa batalha bem menor do que ele já tinha enfrentado, ele acaba não confiando em Deus e buscando fazer alianças com quem Deus não mandou fazer. Por causa do medo, por causa do desespero, um homem que antes buscava o Senhor para tomar qualquer decisão, agora toma uma decisão precipitada e faz uma aliança com quem ele não deveria fazer. Então, irmãos, para finalizar, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, principalmente quando estamos em momentos difíceis, estamos em momento de medo, estamos em momento de tribulação,